Megali, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Ari, com vocês aí? Tudo bem, estamos aqui tocando nosso RH em revista. Que ótimo, muito Que bom bom. estar com vocês aí, viu? Muito obrigado, Laura. Obrigado pela sua gentileza. Lembrando que esse RH em revista tem o patrocínio da RB Serviços, gestão completa em benefícios para a sua empresa. Certo? A RB é um grande parceiro nosso, ele tem um trabalho muito grande, muito bom que eles fazem de gestão de benefícios e tem ajudado muito o RH a desenvolver um trabalho muito bacana que eles têm feito aqui, tá bom? Ok. Tá. Ok, Lauro. Bom, você no e-mail que você, nas suas informações, você sempre trabalha com gerenciamento de negócios, liderança, comunicação, marketing pessoal. Esse é o foco do seu trabalho? Não, o nosso trabalho é uma empresa aberta, né, desde 2009, e os nossos programas são referente a atendimento ao cliente, vendas, liderança, atendimento humanizado, avaliação comportamental. Sim. Fazemos também programas para RH, programas para RH e palestras, né, motivacionais. É sentir a necessidade do cliente, montar o trabalho, apresentar para ele, caso seja aprovado, começar a trabalhar. Essa é a ideia. Então, agora você tocou um assunto interessante. Vamos supor que a gente queira contratar você. A gente passa um briefing para você do que a gente quer da sua participação conosco, aí você desenvolve um produto em cima desse material, é isso? Exatamente. Esse briefing ele pode ser feito como a gente está fazendo aqui agora, ou a gente indo até a casa do cliente, ouvindo o cliente, as pessoas mais interessadas. Normalmente, o que acontece muito é quando pedem um tipo de programa, por exemplo, esse que nós vamos falar, de liderança, é muito difícil ser acrescentado alguma coisa a esse programa que nós já não tenhamos. Então, a gente acaba compilando alguma coisa que seja sinalizado pela empresa e apresenta o trabalho. Eles aprovando, a gente aplica. Ok, então na verdade, seria assim, um trabalho meio, vamos usar um termo aí, meio on demand, é isso? Sim, sim. Seria meio personalizado. Ah, tá. Acho que personalizado é o tema é a palavra mais certa para desenvolver. Exatamente, aqui, né? porque quem sabe da necessidade, aonde tem que atuar mais, por exemplo, a gente quando fala em liderança, a gente tem que falar em comprometimento, a gente tem que falar em feedback, a gente tem que falar em delegação de tarefas. E a gente pode atuar mais naquilo que o cliente apresenta com maior dificuldade para eles. Entendi. Quando você diz vendas, o RH, que é o foco do nosso trabalho aqui hoje, atender o segmento RH, né? Que você sabe bem. O RH também trabalha com venda ou não? Não, o RH seria, porque tem empresas que, por exemplo, existem empresas que atendem quem quer fazer o trabalho, né? Por exemplo, eu posso falar com marketing como responsável, eu posso falar com RH como responsável, eu posso falar com benefícios como responsável, depende muito do tamanho da empresa e como é o organograma da empresa. A gente sente uma certa dificuldade quando a gente vai apresentar a empresa para outras indústrias ou empresas, a gente sente uma certa dificuldade em saber exatamente com quem a gente vai falar. E eu considero que o RH é uma porta de entrada. Eu sento com o pessoal do RH, apresento os programas para esse departamento, e ele acaba definindo realmente, porque o RH tem acesso à empresa inteira, ele acaba definindo aonde existe um ponto nevrálgico que a gente possa atuar. Aí a gente... ela simplesmente pode falar, olha, eu vou convidar aqui o pessoal do marketing para participar desse briefing com você,
por nós estarmos falando ou vamos falar sobre vendas ou sobre atendimento. Tudo isso vai depender de como é a estrutura dessa organização. Tá, entendi. Da estrutura e da necessidade, né? Claro, a necessidade é o ponto de maior importância, tanto para quem contrata, como para o contratante. Ou melhor, Perfeito. para o contratante e para quem é contratado. Para quem é contratado, né? Sim. Entendi perfeitamente. Perfeito, tá bom. Agora, me diga uma coisa, eu tenho uma dúvida aqui do seguinte: como que se dá esse marketing pessoal, por exemplo? Antes de nós entrarmos no nosso tema, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que se dá esse marketing pessoal. Tá. Eu vou dar um exemplo para você recente. Tá. Nós fizemos um trabalho muito bom numa indústria, numa empresa, numa cadeia de supermercados em Brasília. Em Brasília? E as pessoas não conheciam a LWM Consultoria. Tá. Então, nós fizemos um programa de 8 horas para os diretores da empresa. E eles gostaram muito, tanto que passou de 17 pessoas para 185 pessoas. Nossa, que maravilha! Desde o primeiro dia de contato com esse pessoal, a gente percebeu que existia uma dificuldade muito grande em se vender uma ideia. Tá. Ou seja, aquela pessoa que é um coordenador, que é um supervisor, que é até um gerente, ele tinha muita dificuldade em vender uma ideia. Porque quando a gente fala de marketing pessoal, a gente não está falando só na aparência. A gente está falando que tudo que você faz e tudo que você fala e como fala causa um efeito no outro. Então, o que a gente fez? Nós pontuamos, durante 15 dias de treinamento, algumas pessoas que tinham um potencial muito bom, mas não sabiam se vender. E isso acabava acarretando uma situação desagradável para ele, que não sabia se vender, e para o cliente, caso acontecesse alguma coisa onde essa pessoa deveria entrar e solucionar esse problema. Entendi. Verdade. Normalmente, quando você dá essa, podemos chamar de dinâmica, é isso? Não. Tudo que a gente faz, todos os trabalhos que a gente faz, normalmente, quem solicita, né, que são os gerentes, os diretores, né, os CEOs, eles pedem para a gente pontuar as pessoas, né? Porque existem pessoas que realmente querem as coisas. Existem pessoas que não querem. Não adianta, você pode separar algumas pessoas e dar, sei lá, 10 treinamentos por ano para essas pessoas, e a gente vai verificar que ela não evolui. Por quê? Porque ela não quer. Então, a ideia é pontuar, apresentar para a pessoa quem realmente pode ter uma ascensão na empresa e trabalhar essas pessoas. Foi o que a gente fez, tanto que agora a gente vai fazer um trabalho de comunicação, depois do dia 16 de fevereiro, e marketing pessoal, que são os pilares, né? Comunicação, comportamento, apresentação e o resultado, que é o que todo mundo quer. Claro. Na verdade, a comunicação realmente um dos fatores mais importantes da humanidade, né, Lauro? Eu diria que a comunicação é o fator de maior importância em qualquer empresa. Eu costumo dizer que existem 3 coisas importantes dentro de uma empresa. O primeiro é a comunicação. O segundo é a comunicação. E o terceiro é a comunicação. Sem comunicação, você não sabe para onde você vai. Então, deve existir da parte de cima, né, cascatear exatamente o que essas pessoas querem, como eles desejam. Isso vai ser disseminado e eles vão perceber que eles têm que correr para um único lugar, para um único lado. Aí a coisa funciona. E a gente percebe, Ari, nós viajamos o Brasil todo e eu faço muitos trabalhos em interiores, principalmente aqui em São Paulo, e a gente sente uma deficiência enorme na comunicação. Imagina um líder que não se comunica. Um líder que não se conhece, como é que ele vai gerenciar o trabalho do outro? Se ele não avalia o trabalho desse liderado dele,
né? Como é que ele gerencia essa pessoa? Começa por aí. Eu primeiro preciso me conhecer para depois saber como é que eu tenho que tratar o outro. E isso tudo é feito dentro do programa de liderança. Vamos trabalhar o intrapessoal para depois trabalhar o interpessoal. Tá, tá bom. Bom, então vamos partir por liderança. Então, agora, vamos lá, já que você tocou nele aqui. Então, lá, conta um pouco para a gente o que você tem para acrescentar para o nosso pessoal de RH no tema do nosso bate-papo aqui de hoje, chamado liderança. Eu acho que o mais importante para a parte de liderança, além do que nós já comentamos rapidamente aqui, que é a comunicação, é o relacionamento. Tá. Relacionamento hoje virou competência. Então, o que eu preciso fazer? Que hoje virou muito moda, né? Você fazer uma avaliação de comportamento, né? Uma avaliação de perfil para esse nível de supervisores, de coordenadores, de gerentes, de diretores, porque eu acabo me conhecendo as competências que eu tenho, aonde eu sou bom, né? E sendo bom, eu posso ainda ser melhor do que eu sou, e aonde eu não tenho competência, eu vou ter que desenvolver para poder liderar a minha equipe. Então, primeiro você trabalha o teu intrapessoal, que é uma coisa fantástica, porque todo mundo gosta de se conhecer, para depois você levar isso para a parte interpessoal, que é o teu relacionamento do dia a dia, com a tua equipe, com a tua gerência, com a tua diretoria, com o CEO da tua empresa, com os teus fornecedores. Então, eu preciso entender um pouco de relacionamento, tanto intra como inter, para poder conseguir os objetivos determinados pela empresa, aí a coisa flui. Esse, para mim, é o primeiro ponto, que é o relacionamento. Bom, dentro desse tema liderança ainda, você tem alguns cases de sucesso que você poderia explicar para o nosso Olha, pessoal? eu poderia, o case mais fresquinho que a gente tem é esse, que eu acabei de comentar com você. Pessoas muito interessadas, pessoas que têm um potencial que desconhecem e acabaram se conhecendo, tanto que vão convidar a gente novamente para um outro trabalho. Esse seria o case mais fresco que eu poderia dizer para você. Eles gostaram, eles perceberam que liderar hoje não é quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, não funciona mais. A pessoa acaba não dando a resposta que os empresários querem. A ideia é você ser um líder servidor, ou seja, desce da escada e fica com a turma lá embaixo, tá? Do lado deles, orientando, mostrando o caminho para que as metas determinadas pela empresa sejam realmente cumpridas dentro daquele prazo estipulado pela organização. Agora, mesmo vamos supor que você chegue numa empresa e você pelo seu feeling, pelo seu conhecimento dessa parte de liderança, toda essa parte de comunicação aí, você teria que falar para a pessoa, meu amigo, você está falhando aqui nesse ponto. Seria Sim, isso também, não? Claro, mediante conceitos, porque o bacana do nosso trabalho é que eu já fui fiz muito curso, viu, Ari? Curso de tudo que você imaginar. E existem cursos que são cansativos e muito teóricos. Sim. Os nossos cursos, existe a necessidade do conceito, para você entender do que a gente vai falar, imediatamente depois de você conceituar, você aplica dinâmica de grupo. E a resposta que você obtém com uma dinâmica de grupo é fantástica. Você começa a conhecer realmente quem são as pessoas que querem agregar para aquela empresa. Porque a dinâmica de grupo não dá para você enrolar, né? Teu cérebro, entre 5 e 15 minutos, ele acredita naquilo piamente, que aquilo é verdade. E ele vai atuar como ele atuaria no dia a dia dele. Verdade. É verdade, é uma coisa fantástica, né? A gente fez
nesse case, nessa empresa, né, lá de Brasília, nós fizemos uma dramatização na parte de feedback e delegação de tarefas. E foi fantástico. Só aí levou 1h30. Verdade. Por quê? Porque eram muitas pessoas. E todo mundo queria participar. A pessoa, no início, ela fica um pouco retraída, sim, mas ela começa a perceber que aquilo pode dar um resultado para a vida dela muito bom, aí ela se solta. E ela quer participar de tudo que a gente... Quem quer participar aí, né? Aí a pessoa já levanta a mão, talvez aí pela terceira ou quarta vez, querendo participar, porque ela viu que não dói. E quando você se expõe, né, no bom sentido, você obtém resultados fantásticos. Que é isso que a gente viu, né, lá nesses 15 dias de trabalho nessa empresa em Brasília. Então, quer dizer que você, quando você fala para essas pessoas do curso de liderança, como você citou aí, a qualidade de trabalho que ele tem que fazer, o resultado, você acha que a pessoa começa a praticar isso já no seu dia a dia? Imediatamente. Por exemplo, a primeira turma que a gente fez era uma turma de manhã e uma turma à tarde. No segundo dia, já vinham situações do dia. Olha, eu apliquei aquilo que você falou referente a delegar tarefas. Então, para a gente, engrandecia muito, porque a gente percebia que aquele profissional que estava na sala, ele estava comprando uma ideia que talvez ele conhecesse a ferramenta, mas ele não sabia usar. E a gente explicando como ele deveria usar no dia a dia, ele tinha uma resposta tremendamente satisfatória. Foi muito gratificante para a gente esse trabalho de 15 dias. Fantástico. Teve uma aceitação de mais de 98% ali. De positivo. 98%? 98%. Foi uma coisa impressionante. Todos que participaram, 98%. Todos. Porque a gente avaliava, né? Passava uma ficha de avaliação, criava em função das respostas um gráfico com comentários de quem quisesse deixar o comentário no papel da avaliação. E a gente colocava e mandava para o CEO da empresa. O cara ficou encantado com o que ele estava vendo ali. Então ele falou, opa, está dando resultado. Então a gente precisa falar com a LWM novamente. Vamos chamar o cara aqui. Né? Isso para a gente é muito bom, né? Porque a gente acaba atingindo a tua expectativa, como fornecedor, no caso a LWM, atingindo além da expectativa. Foi muito bom, foi muito legal. Porque se ele contratou você, é porque está esperando que você passe um resultado para ele, né? Sim, claro. E o resultado é a resposta que o funcionário dá em função do que ele viu nesses dias. Porque não adianta você fazer qualquer tipo de trabalho com a tua equipe e não ter uma pessoa que cobre isso. Eu preciso cobrar. Eu estou te dando, mas em contrapartida eu quero que você responda para mim dentro daquilo que você conheceu, que você aprendeu naqueles encontros que nós tivemos. Isso é muito importante. Agora, se você faz um trabalho e não existe ninguém que sequencie isso, é como se você pegasse um dinheiro e jogasse na lata do lixo, né? Sim. Agora, depois disso, vamos pegar o seguinte agora. Depois disso, você tem sei lá, um parâmetro, uma avaliação do que tinha e do que aconteceu e do resultado que está levando isso tudo? Claro, quando a gente começou a fazer os trabalhos, o gerente do RH, ele participou de todas as turmas. E nós combinamos que, na nossa visão, a gente pontuaria as pessoas que a gente acredita que tenham ascensão dentro, ou que possam ter ascensão dentro da empresa. E ele ia pontuando também, né? E a gente chegou no final de todo o trabalho, a gente chegou num percentual de acerto entre eu e a Jane e o Bruno, que é do RH,
em quase 95% de pontuação. O erro foi mínimo. Aí o que acontece na visão da empresa? Ele fala, poxa, então bateu aqui a nossa pontuação. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas pessoas que dá mais ou menos 45 de 185, Nossa. 45, e vamos, como se a gente fizesse, como se a gente fosse agregar mais para a pessoa, como se a gente fosse definir alguns pontos importantíssimos e trabalhar mais esses pontos que, na nossa visão, nesses encontros, nós percebemos. Por exemplo, comunicação não é boa. Não é. Então, o que a gente vai fazer? Com essas pessoas, nós vamos trabalhar comunicação e venda de ideia. A pessoa precisa saber como ele vende a ideia para o mercado, como ele vende a ideia para o liderado dele, como ele vende... Por exemplo, como é que uma pessoa pede aumento? Teve exemplo disso lá. Eu quero pedir aumento, mas a hora que eu vou pedir aumento, eu travo. Eu não sei o que eu falo. Entende? Então, a gente percebeu que existia uma deficiência nesses dois pontos, que a gente vai trabalhar por solicitação do gerente, do diretor da empresa. Legal. Agora, a empresa pode criar um plano de incentivo, um plano de carreira, um plano de... Carreira não, desculpa. Um plano de incentivo plano de para carreira. essas pessoas? Plano de carreira, claro. Claro que pode, claro. Ele pode criar, sim. Nós não chegamos nesse estágio ainda, né? Não foi mencionado isso em reunião, mas eu, se fosse empresário, né, dessa empresa, eu criaria um plano de carreira, porque a motivação para o funcionário, além de galgar degraus, não é? É o fator financeiro, é o fator dinheiro. O cara, ele quer ganhar, ele quer fazer mais, mas ele tem que ter uma contrapartida. Entendi. Né? Eu acho muito importante você ter um incentivo, um plano de carreira. Por exemplo, esse programa que a gente vai fazer a partir do dia 23, que é de compras e negociação, a gente vai apresentar para ele um motivo para que o comprador se preocupe mais em negociar melhor do que já faz. Entendi. Entende? Eu quero, numa mesa de negociação, eu quero ganhar mais para a empresa. E como é que você faz isso? E a gente vai apresentar um programa para o CEO, né, que é o Hélio, a respeito disso. E ele não tem isso. E ele também não pediu. Nós acrescentamos no programa de negociação por nossa conta, porque é uma coisa que dá resultado. E eu posso falar isso com bastante assertividade, porque eu trabalhei como comprador na terceira maior multinacional de laboratório suíço, Ciba-Geigy Novartis, em 31 anos. Então, eu sei exatamente o que eu estou dizendo e como eu vou passar isso para os compradores dessa organização. Que bom, Lauro. Eu acho que o incentivo ainda é o grande negócio de toda essa situação aí, né, Lauro? Sim, hoje existe uma coisa que corre em paralelo, né? A pessoa está muito preocupada hoje em qualidade de vida, né? Então, eu preciso ter felicidade naquilo que eu estou fazendo, não simplesmente o dinheiro. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. O meu filho do meio saiu, eu tenho 3 filhos que são publicitários, eu do meio não estava contente numa empresa. Ele pediu a conta, foi ganhar um pouco menos, hoje ele está super feliz. Porque você tem que se preocupar com o teu bem-estar. Claro. O primeiro ponto é, eu estou bem fazendo aquilo que eu faço? Eu gosto de fazer aquilo que eu faço? Por exemplo, tanto eu quanto a Jane, nós não temos dúvidas nenhuma do nosso propósito de vida, que é ajudar o outro, que é passar o conhecimento que a gente tem para melhorar a vida do outro. Isso não tem dinheiro que pague. E, consequentemente, você aplica isso nas empresas, né, Lauro? Em todas as empresas que a gente vai, a gente escuta, a gente prepara, a gente oferece alguma coisa que, porventura, não tenha. Sim. E, olha, dificilmente, quando a gente senta na frente de alguém para negociar, para fazer um briefing e tal, a gente sai de lá sem o pedido. Muito difícil. Né?
Que muito. bom, Porque a Lauro. gente gosta demais do que a gente faz. É muito Claro. bom É você trabalhar com apaixonante, né? É pessoas. apaixonante, É né? muito, É, muito, muito. é o dia. Realmente a Agora, palavra é essa, é apaixonante. É isso mesmo. vamos supor, numa dinâmica dessa que você faz, é, já aconteceu do CEO, vamos colocar o dono da empresa, está também passando por algum problema? Já. Mas é um pouco mais difícil você perceber isso, porque Verdade? ainda eles têm uma cultura hoje que o CEO ficando numa sala com as pessoas vão inibir essa pessoa. Sei. Então, essa pessoa, na hora de uma dinâmica, pode ser que ela não se apresente do modo que realmente ela teria, ela vai ficar pisando em ovos. Sei. Quando eu fiz vários, a gente era obrigado lá na Novartis fazer 3 cursos por ano. Sei. 3 cursos, todo mundo. E eu fazia curso que na sala tinha o cara que fazia o pão, tinha o vice-presidente, tinha um cara da portaria, não existia. A coisa era realmente. Eles misturavam os departamentos, eles misturavam os cargos, e isso dava um resultado, mas era uma coisa muito bem vendida dentro da empresa. Né? E, infelizmente, existem empresas ainda que ficam nesse contexto de eu não posso ir porque a pessoa pode ficar inibida, e a gente entende isso, né? Mas, com certeza, a gente vê. Olha, Ari, eu já passei por situações em treinamentos que se a gente não tivesse uma postura estritamente profissional, de ouvir realmente o que aquela pessoa está falando, de pegar as coisas e ir embora, Verdade. porque é precário, é precário. A pessoa chega num estágio totalmente sem preparo. E é muito difícil ele mudar a linha dele. Ele não muda a linha, porque ele acha que aquela linha é a melhor. E se ele mudasse, com certeza, ele ganharia muito mais em todos os sentidos. Então, na verdade, vamos supor, se o CEO participar de um projeto desse, ele vai ser nivelado, ele vai Sim, ser, vai ter a mesma competência que todos eles, que o menino lá, o chão de fábrica, por exemplo, ele vai ter a mesma sim, competência que ele, é isso? sim. Ele vai participar Né? de tudo que for feito como se ele fosse um profissional, como todo mundo que está na sala. Sei. Porque senão perde o sentido. Eu Né? não posso tratar aquela pessoa naquele momento diferente dos outros. Tá. Então é melhor ele nem ir, É, porque vai mascarar tudo, não vai ficar vai. legal. Ali não vai ter hierarquia, né, Lauro Megali? Não, não existe naquele momento, não tem hierarquia. Todos ali são iguais. Sei. E o Perfeito. resultado aparece É muito, aparece verdade? muito, Sei. muito. A dinâmica ela te traz muita coisa, né, Ari? Ah, Muita coisa. sei. Aí você vai ver o comportamento, vai ser o quê, vai ser Nossa, da você vê pessoa, a comunicação tudo. da Se o cara pessoa, você vê tudo. realmente. A gente faz um teste rápido, porque não dá para fazer uma avaliação de perfil com 45 pessoas dentro da sala, que é Ah, extremamente cansativo e demorado, mas a gente faz um teste onde aponta qual característica maior que aquele cara tem, que aquela pessoa que está participando do evento ele tem, né? Então, ele vai perceber que o cara que está do lado dele, apesar de fazer o mesmo trabalho que ele, trabalhar na mesma empresa que ele, não é igual a ele. sei. E ele começa a aceitar as diferenças dentro de uma avaliação comportamental. E é uma coisa fantástica. A gente fez com 185 pessoas. Teve um questionamento, um único questionamento negativo, que eu não posso nem dizer que foi Ah, negativo, porque foi uma parte dessa avaliação, que quando nós perguntamos para essa pessoa, era uma mulher, quando nós perguntamos o que você não concorda, ela não sabia responder o que era. Então eu falei, poxa, eu sinto, então eu não vou poder responder o que você está me pedindo, porque se você enxergou alguma coisa que é incompatível contigo, você tem que mostrar para a gente saber como é que a gente vai atuar com aquela pessoa.
E ela não soube, então morreu ali. E também não nos procurou depois do evento, porque poderia ter nos procurado e a gente conversava via Zoom, como a gente está falando aqui agora. Tá certo. Uma coisa, Mauro, para a gente poder. Que eu queria. Estou em mente aqui que eu queria entender uma situação aqui do seguinte: quando você faz essa avaliação, essa liderança, que é o tema da nossa conversa aqui, já aconteceu, por exemplo, de você detectar que determinado colaborador da organização ele está no lugar errado? Sim, claro. Olha, a tua pergunta foi perfeita, perfeita. Eu fiz um trabalho numa cidade a 140 quilômetros daqui de São Paulo, chamada cidade Tietê, né? Uma cidade bacana, uma cidade grande, tem acho que 60 mil habitantes, e nós fizemos um trabalho de avaliação comportamental dentro dessa empresa com 530 pessoas. Demorou 3 dias, só os preenchimentos de questionário. E nós levamos a resposta dessa pesquisa de clima, né? Uma pesquisa de clima, para os CEOs da empresa, que são 4. E o primeiro ponto a ser tratado, trabalhado nessa empresa, era liderança. Aí depois vinha infraestrutura, que eu achei diferente, né? Infraestrutura, e vendas e RH. Aí depois que foi sinalizado que existia uma deficiência na parte de liderança, eram 26 líderes. Nossa. Nós aplicamos um programa de liderança para os 26 líderes. Percebemos que 16 pessoas não tinham a mínima condição de trabalhar como líder. Não, e apresentamos para ele, porque ele quis. Eu falei, olha, essas pessoas aqui, ou elas devem ser muito bem trabalhadas sequencialmente, ou, infelizmente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque quando você faz uma avaliação de perfil, né, comportamental, e você percebe uma série de pontos que a pessoa não enxerga ali. Porque ela não conhece essa ferramenta. Ela não sabe que existe isso. E tem várias, né? Várias ferramentas para você chegar a esse ponto de falar, olha, eu ficaria com A, mas não ficaria com B e com C. Se você quer ficar com B e com C, a responsabilidade é tua, mas a gente não sinaliza como uma coisa boa. Verdade. Sim, claro. Mas aconteceu muito isso já comigo. Muito. É, né, Lauro? Verdade. Poxa, a gente não imagina como que é esse mundo aí, né? Sim, uma coisa bacana que eu aprendi, eu fiz MBA em 2010, eu tinha um professor que era o negociador do metrô de São Paulo, e ele fez essa mini avaliação de perfil com a gente. Eu gostei tanto que eu comecei a ler sobre. Comprei livros, participei de treinamentos e acabamos criando um programa que te dá de mão beijada o que é, qual é o estágio que se encontra o teu profissional. Se realmente, por exemplo, um gerente de vendas, tem pontos que, se ele não tiver, não vai funcionar. E o principal, para mim, é comunicação e relacionamento intra e interpessoal. Ele não sabe. Ele não sabe. Eu posso vender, a ideia para as pessoas de uma maneira que não choque. Dependendo de cada um, eu falo de uma maneira que a pessoa vai entender. E a pessoa, ela não sabe desse detalhe. Ela pode extrair do liderado dela muito mais do que ela extrai se ela aplicar ferramentas que ela desconhece. E o mercado está aí, oferecendo uma série de coisas. Porque hoje, Ari, o que mais se pede nas empresas, primeiro é programa de liderança. Primeiro ponto. Porque mais de 78% dos líderes não sabem liderar. Esse é o ponto mais importante dentro de uma empresa. É esse hoje, o percentual. Desculpa. Mais de 78% não sabem.
Eles estão ali, mas estão indo por uma linha que com muito mais pedra no caminho. Verdade. Porque, na verdade, essas pedras aí, ele acaba colocando, né? Ele que acaba colocando. Ele acaba colocando e ele não sabe como é que ele tira. É. Porque ele não sabe que existe uma ferramenta que vai facilitar aquilo. Que ele vai tirar a pedra do caminho sem nem perceber. Quando ele perceber, ele já está atuando de uma maneira totalmente diferente e o resultado está aparecendo muito mais rápido. Bom, para a gente encerrar nossa conversa, que está maravilhosa, que para mim ficaríamos até mais tarde conversando sobre isso. Por exemplo, você fez nessa empresa que você está indo lá em Brasília, você vai lá, vai dar esses cursos lá. Agora, qual é o prazo que você tem, ou se não tens, para você voltar e saber se aquilo tudo está dando resultado? Olha, essa pergunta tua também é bem legal, e todo mundo faz essa pergunta. Aqui tem um ponto muito importante. Quando você faz um programa, qualquer tipo que seja, vendas, atendimento, liderança, qualquer um, a tua curva, ela sobe, ela vai subindo. Então, vai chegar um departamento que ela vai estacionar, ela vai se tornar linear. O importante aí são as pessoas responsáveis, no caso, supervisores, coordenadores, gerentes, CEOs, diretores, perceberem isso. E eu diria que entre 3 a 6 meses você tem que fazer manutenção do trabalho. Entendi. Porque senão ela despenca. Sei. É que nem aquele profissional que vai ver uma palestra motivacional, sai de lá, sai da palestra energizado, mas não tem sequência. Então, ele fica 1 semana, 2, 3 semanas, e é como se ele não tivesse ido. Tá. Então, tem que ter alguém, além das pessoas responsáveis na empresa, verificando isso, e alguém de fora que sinalize, olha, daqui 4 meses, se eu fosse você, eu faria um programa de procrastinação, eu faria um programa de inteligência emocional, eu faria um programa de comunicação, porque senão morre. Porque ninguém é igual a ninguém, cada um tem uma carga de vontade diferente do outro. Claro. E você tem que ver isso aí. Tem uma coisa para a gente, eu acho que cai bem eu falar aqui para vocês. Você já ouviu falar na metáfora do tomate? Não. Então, é uma coisa muito interessante. A metáfora do tomate é o conhecimento, a diferença entre conhecimento e sabedoria, ok? O conhecimento é eu saber que tomate é uma fruta. A sabedoria é eu entender que mesmo ele sendo uma fruta, não dá para colocar na salada de fruta. Então, tem muito gerente, colocando tomate na salada de fruta. Sei. Não funciona, não combina, não dá liga. Sei. Esse é um fator. Eu preciso saber diferenciar isso. Isso. E as pessoas, infelizmente, tem pessoas que não sabem, né? E a gente está aqui para colaborar, para contribuir. E o seu papel seria ir lá e explicar para ele, ó, esse aqui, tomate é tomate, salada de fruta, salada de fruta. Exatamente. Olha, quando nós mostramos essa metáfora em desenho, foi fantástico. Verdade, Ninguém sabia qual era a diferença. Ninguém. Sabiam, sim, que tomate é uma fruta, tudo bem. Mas a outra parte ficaram patinando e se surpreenderam, né? Porque é uma realidade, né? Claro, lógico. Eu não posso promover uma pessoa a líder porque ela é minha amiga ou porque ele é meu amigo. Não. Primeiro, o meu trabalho profissional. Eu vou promover alguém que realmente eu visualize que tem perfil para aquilo lá, que vai dar certo. Exatamente. É isso. Ok, Lauro, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua gentileza. Você foi muito gentil em parar seus afazeres para estar aqui conosco, passando conhecimento para a nossa turma de RH.
Olha, quem agradece somos nós, foi um prazer, né? Mais uma vez estar com vocês. Vocês são extremamente receptivos, a gente já Muito se obrigado. conhece há mais de 2 anos, e eu fico muito feliz quando sou convidado para participar de alguma coisa e passar um pouco do nosso conhecimento para as outras pessoas. Eu acho muito Perfeito. válido. Quem agradece somos nós, estamos aqui, né? Tá bom. Quem sabe, podendo fazer um trabalho. Eu nunca fiz um trabalho em Guarulhos e Aham. teria imenso prazer em visitar uma empresa, mostrar o que a gente tem de bom para ela e, quem sabe, começar a trabalhar em Guarulhos, que é uma cidade bem grande, né? Uma cidade maravilhosa. Não é um Rio de Janeiro, mas é uma cidade maravilhosa aqui também. Olha, eu acho que eu prefiro Guarulhos. Eu também, viu, Lauro? Eu também prefiro muito. Lauro, tá bom, Lauro. Você quer deixar um pensamento agora para a nossa turma de RH, Não, por eu, gentileza? eu acho que ninguém cresce Tá. por acaso. Sei. Eu acho que eu acredito muito que quando você não tem o que você quer, você tem que buscar, porque a vida, ela não te dá nada, né? Ninguém joga nada no teu colo. Você Certo. tem que lutar e você tem que conquistar. É o que a gente faz no nosso dia a dia. A Sei. gente sai para conquistar. Esse é o recado que eu deixaria aí para as pessoas que estão nos ouvindo ou estão nos vendo. Ok. Tá bom. Lembrando que o programa RH em Revista tem o patrocínio da RB Serviços, gestão completa de benefícios para a sua empresa. Lauro, muito obrigado pela sua atenção. Nós conversamos com o Lauro Megali. O nosso tema de hoje foi sobre liderança. Esperamos que você tenha gostado e que você... Ah, Lauro, está esquecendo. Quem quer achar você, como é que acha? Eu tenho o Instagram, né, que é Megali Lauro, e tem o site, que está novíssimo esse site, é o www.lwmconsultoria.com.br. Se a pessoa Perfeito. entrar no site, ele vai ter oportunidade de ver tudo que a gente pode oferecer para o mercado. Tá bom. Então, eu vou pedir para o Júnior, quando ele for editar o nosso programa, para ele já colocar essas informações aí também, para as pessoas terem um contato com você também. Tá bom, Paulo? Ótimo. Te agradeço muito. Nós Foi um prazer. agradecemos. Uma Muito boa viagem para obrigado. você, bom curso para você lá, e tomara que você continue voltando cada vez mais para Brasília para desenvolver esse trabalho lá com ele, tá bom? Ok, Ari, foi um prazer. Um abraço em todos aí, Para você viu? também, Lauro. Um abraço, boa sorte para você. Obrigado. Tchau, 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 tchau.